Mas, além de tudo, o que chama atenção como um escândalo, no caso brasileiro, é a alta da taxa de juros, nesse momento a mais alta do mundo. E isso é um processo de desindustrialização, de perda de soberania, de concentração brutal da renda. Como virar isso, Maria Lúcia? Qual é a proposta da Auditoria Cidadã da Dívida? Olha, Beto, a gente pesquisou, 76 países do mundo praticam algum tipo de limite de juros. Então, no Brasil, além de não ter limite, a autoridade monetária aqui, não é, o Banco Central, ele reúne o Copom é o Comitê de Política Monetária, é formado por diretores do Banco Central. E eles decidem a taxa de juros, Selic, a taxa básica. Essa reunião do Copom, eles falam, não é a gente que decide, a gente faz reuniões que antecedem a reunião do Copom. Nós pesquisamos que reuniões são essas. São reuniões secretas, realizadas com banqueiros. Isso, inclusive, vazou num áudio do André Esteves. Isso também foi investigado na época da CPI da dívida, quando o Banco Central indicou os nomes das pessoas. Ele não indicou os cargos, mas a gente foi dando um Google em cada cargo. 99% eram banqueiros. Então, o que os banqueiros vão dizer? Que o juro tem que ser alto. Claro, o único setor que se beneficia do juro alto é o setor financeiro. Então, nós investigamos, é possível ter uma lei que limite juros. No Brasil, o limite de juros já fez parte da Constituição Federal. Foi um dos dispositivos que foi apagado da Constituição, era o limite de juros, estava lá 12% ao ano. Nós, então, pesquisamos e vimos que não tem que estar na Constituição, pode ser uma lei complementar. Uma lei complementar pode limitar os juros no Brasil. Então, nós reunimos especialistas, várias entidades da sociedade civil, apresentamos ao Congresso Nacional uma proposta legislativa, porque sociedade civil não apresenta projeto, apresenta proposta legislativa. E na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, a nossa proposta foi analisada, aprovada e transformada em projeto de lei complementar, PLP 104 de 2022, que já está tramitando, já está atualmente na Comissão de Finanças e Tributação. Nós já fizemos reunião com o relator, deputado Júlio César, ele é deputado pelo Piauí, pelo estado do Piauí. Nós temos uma reunião com ele em Brasília, outra lá no estado, nosso núcleo da Auditoria Cidadã se reuniu com ele lá também. E ele apesar de não ser uma pessoa de esquerda de forma alguma, mas ele tem consciência de que os juros amarram a economia do Brasil. Que os juros, como você falou muito bem, estão gerando desindustrialização, atraso socioeconômico, desemprego e etc. Então, ele é favorável ao projeto. E ele disse que já foi aprovado pelo mercado financeiro. Olha só, então essa nova tarefa, novo desafio, né? Que vamos lembrar que no começo de fevereiro, haverá o início da nova sessão legislativa, né? Os novos eleitos, deputados e senadores, vão tomar posse, começam a legislar. Nós sabemos que o partido do ex-presidente Bolsonaro, PL, tem maioria na Câmara. Porém, na conformação do governo, como o presidente Lula agora instalou, ele redistribuiu cargos ministeriais de tal sorte que ele pode vir a ter uma maioria parlamentar que o ajude a governar, porque caso contrário ele não aprova nada. Então, nesse sentido, nós podemos até admitir, como uma hipótese de trabalho, que esse projeto de lei complementar, que limita os juros da dívida, tenha viabilidade para ser aprovado por causa dessa nova configuração. É assim que você pensa? Sim, com certeza. Porque, olha, esse projeto ele está acima dessa divisão de governo-oposição. E se o governo Lula, né, o ministro Haddad, a ministra do Planejamento também, a Simone Tebet, eles podem iniciar com um apoio à aprovação desse projeto, porque se reduz o juro, a economia anda. Vamos lembrar, Maria Lúcia, que uma parte dos industriais estão se sentindo escalpelados, né, canibalizados pela alta dos juros, uma parte. A outra parte está muito aderida ao sistema financeiro. Mas isso significa que, por exemplo, o Brasil, que até 1980 tinha um PIB industrial superior ao da China e dos tigres asiáticos somados, hoje é superado, inclusive, pelos PIBs industriais dos tigres asiáticos. Ou seja, o Brasil se desindustrializou desde 1980. Então, isso seria uma reversão a partir da prioridade à produção e não à especulação financeira, né? Esse é um argumento, inclusive, para levantar junto aos industriais? Com certeza. Uma das principais razões de quebra de indústria e de todas as demais empresas, principalmente as pequenas, médias e microempresas, é o juro alto. As empresas que conseguem acesso a crédito, elas não conseguem uma rentabilidade suficiente para depois honrar esses pagamentos financeiros. Ou então, se conseguem, os pagamentos financeiros consomem todo o seu lucro e ela fica de novo impedida de investir e crescer. O atraso socioeconômico do Brasil é em grande parte explicado pelo juro abusivo. E o juro atinge toda a sociedade, Beto. Hoje,
80% das famílias estão endividadas, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio. 80%. Sim. Então, assim, quase a população toda. A maior causa de quebra de empresa, já falei, é a questão do juro alto. E a dívida, já citei também no primeiro bloco, o próprio Tribunal de Contas já falou que a dívida não tem contrapartida, é uma dívida de juros sobre juros. Então, olha como o juro alto tem sido nocivo no Brasil. Nós podemos dizer, Maria Lúcia, pelo seu raciocínio, que o grande inimigo do povo brasileiro, o inimigo da emancipação, da economia brasileira, da independência, do salto tecnológico, da soberania econômica nacional, é o sistema de juros e o sistema da dívida.